Olá! Juiz de Fora comemora mais um aniversário e Dona Isabel Salomão de Campos relembra os tempos da Manchester Mineira e homenageia a nossa terra. Hoje você vai ver uma entrevista com o orador e escritor espírita Raul Teixeira. Ele fala da marca que o espiritismo deixou em sua vida e faz uma análise crítica sobre o movimento espírita. Você vai conhecer ainda a incrível história de um francês que veio ao Brasil e encontrou na mediunidade de Dona Isabel o alívio para as terríveis dores do câncer. Não perca as emoções do Seara Espírita desta noite. Raul, qual é a marca mais forte que o espiritismo deixou na sua vida? Naturalmente que dentre as marcas que a doutrina espírita deixou em mim, a que mais me deixa feliz é a da liberdade de ser eu mesmo, a possibilidade de não alimentar máscaras e de viver no mundo sabendo que eu sou responsável por todas as coisas que eu faça ou que deixe de fazer. Então, o que mais eu prezo na proposta que o Espiritismo nos traz é a da nossa liberdade, sem ter medo de Deus nem do demônio, mas ter cuidado com a nossa própria vida, uma vez que cabe a Deus valorizar todos os valores que nós desenvolvamos em nossas vidas. Daí, eu verificar que quanto mais espírita a gente consegue ser, mais liberdade verdadeira nós conquistamos. Essa liberdade de dizer as coisas, de ouvir as coisas, de não se enfarar com as dificuldades do caminho, de não encontrar obstáculos onde há lições. Daí, eu reputo como sendo a liberdade de ser eu mesmo, essa grande marca que o Espiritismo deixou em mim. Quem me conhece na minha vida familiar, na minha vida profissional, no meu trabalho espírita, sabe que eu sou exatamente assim. Brinco, gosto, mexo, faço as coisas com muito amor, com muita seriedade, exatamente porque eu quero ser eu vivendo os diversos contextos da minha vida. A gente falou mais cedo, antes da palestra, você ainda falou sobre isso na palestra, sobre a violência que nosso mundo está vivendo, todo esse quadro de perturbação. De que maneira a educação espírita pode contribuir para mudar esse cenário social? Naturalmente que o processo educacional, ele é a grande viga, ou a viga mestra, do processo de transformação social. E a doutrina espírita, quando nos traz uma proposta de educação através do conhecimento da reencarnação, quando nós verificamos que esses conhecimentos não estão chegando na mente da nossa criança, do nosso jovem, do nosso adulto pela primeira vez, mas que aquilo pode estar sendo um reforço num processo antigo ou um processo de desmonte numa estrutura antiga, nós nos sentimos muito ufanos por verificar que a visão educacional da doutrina espírita é altamente positiva, é de uma profundidade incontestável, fazendo com que, ao utilizá-la, nós privilegiemos esse alcance da alma, esse alcance do espírito, e não meramente uma formulação de propostas intelectuais. Daí, a educação dentro da visão espírita se revestir desse caráter de mudança de hábitos, como lembra Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na sua nota, questão 685, item A. É essa educação que modifica caracteres, que forja caracteres. É essa que o Espiritismo propõe que nós desenvolvamos em nossas crianças, em nossos jovens e em nós mesmos. Dentre as viagens que você faz pelo país e pelo exterior para divulgar a doutrina espírita, que notícias você nos traz sobre o desenvolvimento do espiritismo? Nós podemos avaliar que no Brasil nós temos tido um crescimento numérico muito grande de espíritas. Lamento que, como todo movimento massivo, o crescimento qualitativo não acompanha ao crescimento quantitativo. Nós temos tido um número muito grande de frequentadores de casas espíritas, mas um número menor de ledores, de estudiosos, aqueles que participam das reuniões de estudo, de operadores
da doutrina espírita nas casas, aqueles que se dedicam ao trabalho social dentro da visão espírita e não apenas um trabalho paternalista de doação de cesta básica, mas quem se envolve com esse processo educacional que levanta as pessoas. Então nós sentimos muita falta disso. Noto que no nosso movimento nacional há um crescimento indubitável do número de espíritas, mas em quantidade. A qualidade ainda tem ficado a desejar na grande massa que tem chegado ao nosso movimento. Nem o cristianismo escapou dessa destinação. Na medida em que se torna um movimento massivo, perde-se muito em qualidade. E além do Brasil, nos vários países que temos visitado, e nesses países em que o Conselho Espírita Internacional tem realizado desde 1992 esse trabalho de sensibilização, de conquista de corações, para ampliar o trabalho espírita, a criação de células espíritas, temos visto que, embora com passos vagarosos, mas firmes, o movimento vem crescendo em toda parte. Lugares onde não havia células espíritas, hoje já se encontram células espíritas. As pessoas vão gradativamente se dando conta da importância do incremento do trabalho espírita onde quer que elas estejam. Então nós verificamos que fora do Brasil vem crescendo o movimento espírita dentro da cultura desses povos, da mentalidade desses povos, desses irmãos nossos, mas ainda falta aquele toque de honra, aquele toque de ouro que faça com que as pessoas se sensibilizem para o fato de que a doutrina espírita, longe de ser uma proposta para os outros, uma proposta para o mundo, uma forma de nós arrebanharmos os corações alheios, seja uma proposta de vida para nós, uma proposta de vida íntima. E se nós conseguirmos esse trabalho individual, esse trabalho pessoal, de transformação, de burilamento, sem qualquer dúvida, nós alcançaremos a sua extensão maior, que é de abraçar aqueles que nos cercam, aqueles que estejam em nossa vizinhança. Então verificamos que em toda parte o movimento espírita vem crescendo, mas é necessário que nós, os espíritas, cresçamos para que o movimento reflita as reais mensagens da doutrina espírita. Raul, você citou o trabalho dessa casa, a contribuição que essa casa tem dado ao movimento espírita brasileiro. E você já vem frequentando a nossa casa há muitos anos. Como é que você vê a evolução desse trabalho? Naturalmente que quando me abeirei desse trabalho, no final dos anos 70, aí já se vão bons 20 anos, 20 e tantos anos, encontrava um grupo menor de pessoas. A casa, sob todos os aspectos, era bem menor, era mais fácil lidar com um grupo menor de pessoas. E já encontrávamos aqui os germes, as bases de um trabalho que deveria crescer muito, que deveria avançar muito, se multiplicar sem dúvida. E hoje, quando a casa cumpre 29 anos, nós verificamos que aquelas sementes que encontráramos aqui há quase 30 anos, elas estão germinando, elas estão germinadas. Umas estão galhosas, folhadas, outras estão florescentes e outras já estão frutescentes. Porque conheço aqui na Casa do Caminho jovens, pais e mães de família, que eu os conheci mocinhos adolescentes, trabalhando aqui, aprendendo na mocidade as coisas da vida eterna. E hoje são trabalhadores lídimos, dignos, ocupados e operosos desta casa. Então verificamos que nesses anos que se passaram, a casa cresceu muito e a mão firme, a consciência cristã espírita da nossa irmã Isabel tem contribuído muito ao lado do esforço de várias outras pessoas que aqui morejam diariamente, diuturnamente. Tem crescido muito esse trabalho de assistência às criaturas. O cuidado com os estudos, com a busca do conhecimento, que não nos pode faltar sob nenhuma hipótese, tem sido a marca dessa busca que os companheiros desta casa vêm fazendo ao longo dos anos. O trabalho de assistência aos necessitados, de todos os aspectos, a escolaridade, esse trabalho de retirar as crianças e os jovens da ignorância, isso tudo é um trabalho divino, é um trabalho proposto pela doutrina espírita e que quando nós vemos a casa que completa 29 anos, realizando isso com esse destemor, com essa ousadia do bem, com essa firmeza de proposta, nós temos que convir que a Casa do Caminho precisa
ainda de longos decênios para dar conta de toda essa pauta de trabalhos voltado para o Cristo através da comunidade a que se propôs realizar. Raul, muito obrigada pela sua entrevista e por sua participação no Seara Espírita. Foi um grande prazer, uma grande alegria e fazemos votos aos céus para que este programa avance e para que a Casa do Caminho continue a ser este barco singrando esse mar da seguridade, da segurança no rumo do grande porto da paz que se chama Jesus de Nazaré. Muita paz, muito obrigado.